de vídeo, né, de imagens e toda. Uma delas é o FFmpeg, certo? Então, o que é o FFmpeg? É uma ferramenta de manipulação de vídeo, de imagens, etc. Ele faz corte, ele junta. Então, quando eu estava usando aquele sistema de tradução, todas essas coisas, eu sempre uso o MPEG para isso. Nós temos também um outro arquivinho chamado DLP. Né? O DLP é para mim fazer download das coisas. Então, quando vocês vão na internet lá, eu quero baixar alguma coisa de qualquer site, né, de redes sociais, etc. e tudo, esse pessoal desenvolvia para encher de propaganda, para que daí você fosse lá fazer. Ninguém está lendo propaganda nenhuma, mas o cara está ganhando dinheiro porque o Google, né, bota as propagandas em algum lugar. Né? Então, o MPEG, o DLP, né, são ferramentas que você tem para manipular os arquivos na programação. Veja, e eu não preciso entender disso, tanto que aqui tinha um curso online para saber sobre MPEG, certo? Só que com né, a IA, basta eu pedir o que eu quero que ele faça e ele vai fazer, certo? Então aqui tem uma série de cursos, né, que tu teria que pagar e isso já era, certo? Então pagar por curso, porque se eu posso pedir para a IA construir o que eu quero, né? Ou eu vou querer usar e peço para ela construir isso. Então, o que eu preciso sim saber é pensar. Eu preciso ter estratégias e não mais a execução. Isso é o novo conceito, tá? Que vai ser difícil para muita gente entender que aquele trabalho, né, manual de codificar, de fazer as coisas, de fazer planilha, de fazer isso, aquilo tudo vai começar a acabar na medida que as pessoas subirem de nível, eu digo nível de conceito, e souberem pedir. Eu quero uma planilha assim, assim, assim. Eu quero um sofá assim, assim, assim. Se tu souber pedir, a IA vai construir. Se você não souber pedir, ela vai fazer genérico, certo? Ah, sim, sim. É que o que acontece? Naquele painel que eu tinha aqui, ó, eu pedi para ele colocar sempre o que é o último que ele está fazendo. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ele quebrou e o assunto era Cloud Code ultrapassa N8N no Google Trends 2025. Veja, tá? Isso quando, né, ele publicou hoje de manhã, né, às 8h55, né? Eu acho que foi isso que foi. E eu tinha esse lives aqui, eu estava com um erro hoje. Tá? Então, por isso que o painel agora simplifica para mim, porque está tudo consolidado. Ó. Não tem nenhum vermelhinho aqui, ó, de todos eles. Mas pode ver que teve erros. Daí agora o que eu tenho que fazer? Consertar esses erros. E tem coisas que é fácil de consertar, outras identificar que não tinha voz, identificar que, né, foi uma live que deu erro, não tinha nada, coisa desse tipo. Tá bom? Bom, o que acontece? Eu continuando, então, em todos eles eu tenho esses dois arquivos, o FFmpeg e o DLP, que precisa para fazer baixar, né, os meus conteúdos. Então, se nós olharmos aqui, certo, o InemaVox, e eu for em dashboard, vocês vão ver, ó, eu fiz uma transcrição completa, eu fiz uma dublagem, eu fiz um download, certo? Eu fiz uma transcrição, eu fiz outra transcrição. Então, ó, esse aqui eu fiz uma dublagem, deu falha, certo? E ó, o arquivo é gigante, ó. Então, talvez deu falha por causa que gastou meus créditos, né? Ou alguma coisa pode ter acontecido. E assim por diante, né? E aí eu posso vir aqui, clicar e identificar o que foi. Então ele fez o download e está aqui, eu posso, né, pegar esse conteúdo aqui. Imagine o Cláudio trabalhando sem você, precisar ficar supervisionando e tudo. É Context Engineering, né? E daí, ou seja, é um assunto,
né, que os caras estavam fazendo e eu fui ver o que que era. Eu não fui assistir o vídeo dele, né? Então eu já fiz transcrição ali para mim ler o que que o cara está fazendo e aprender rapidamente as coisas, certo? Então tudo isso aqui, principalmente as duas ferramentas, DLP e MPEG. Só que agora, pessoal, nós temos uma outra chamada Remotion Dev, certo? Eu já falei muitas vezes dela aqui para vocês, só que essa aqui está sendo revolucionária, certo? Porque eu consigo criar qualquer vídeo, qualquer animação, qualquer coisa com ela. E ela é muito melhor do que o FFmpeg, porque essa aqui, ela é uma linguagem, né? Os caras usaram um sistema de linguagem Nest para poder trabalhar isso e fazer tudo o que você quiser, né? Então, eu posso fazer as animações que eu quiser aqui, certo? Então, tem vários exemplos simples aqui, tá? Fala que né, é gratuito, né, permitido uso comercial, sem limite de uso, certo? E daí também tem licença para empresas, etc., etc., que os caras querem, né, ganhar dinheiro ali, e aí tem que entender cada uma das visões. Mas nós não estamos preocupados com isso, porque é uma solução individual que nós temos aqui, certo? Daí tem toda a documentação, API, etc., e tudo. O que que eu fiz? Eu dei isso para o cloud, certo? E agora nós temos skills disso. Então, se eu pegar aqui, né, vim aqui no Cloud Code e pedir para ele aqui, ó,